Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Nívia, sou advogada, especialista em direito do trabalho e hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha experiência com contestação. Você sabe fazer uma boa contestação? Você, jovem advogado, você consegue fazer uma defesa sem medo? E quando eu falo de justa causa, que o ônus da prova é do meu cliente, é do seu cliente, será que a gente consegue fazer uma boa defesa? Eu trouxe aqui um modelinho de contestação que nós vamos estudar. Vou apresentar para vocês o nome do nosso cliente, que é Florentina S.A., e o nome do reclamante é Tício Silva, tá? Primeira coisa, quando eu começo a fazer uma contestação, eu sempre abro o tópico de síntese da demanda. O que eu coloco neste tópico, né? O que o reclamante alegou na inicial, da data da contratação, a data da contratação, a data da demissão, o horário que ele alegou que fazia, o valor do salário e o motivo da dispensa, se foi justa causa, se foi pedido de demissão, se foi um acordo. E assim, se existir algum tipo de erro na inicial, eu já alego aqui, tá? Aí eu abriria um parágrafo para informar ao juiz, olha, a data de 10 de 2013 está incorreta, posto que o reclamante foi contratado em 18 de 11 de 2013, né? Houve um erro material na inicial, conforme se verifica na documentação. Isso se realmente for erro material. Se ele não tiver, por exemplo, pedindo um vínculo empregatício, aí já é outra coisa, a gente já rebate lá embaixo. Mas a síntese da demanda seria basicamente esta, tá? Coloco também a questão dos pedidos que foram feitos na inicial, reversão da justa causa, o dano moral, os honorários, a justiça gratuita e o valor da causa, que neste caso é menos de 40 salários mínimos, certo? Para quê essa síntese da demanda? Porque é de fácil visualização, inclusive para você verificar se tem prescrição, qual é o rito, se o rito está correto. Neste caso, o reclamante ele deu o valor da causa de R$ 18.758,54 centavos. É rito sumaríssimo. Aí eu vou verificar na inicial dele se realmente os pedidos foram liquidados. Neste caso, a contratação foi feita em 2013. Então, nitidamente existe o que aí? Uma prescrição quinquenal. Eu consegui visualizar fácil. E na hora da audiência também. Na hora da audiência, quando você vai conversar com o cliente, quando você vai conversar com a testemunha, também é de maior facilidade estar na primeira folha da sua defesa, o resumo do processo. Então você consegue visualizar e lembrar do que você estudou. E eu abro aqui um parênteses para a gente conversar a respeito de conversar com testemunha, que na minha região tem muito de induzir a testemunha a falar o que ela não presenciou. E assim, eu não recomendo a ninguém, é crime testemunha mentir, vocês sabem disso, e não vale a pena. É importante que você, como advogado, converse com a testemunha para saber o que ela sabe. Se ela presenciou os fatos, se os fatos vão prejudicar ou ajudar no processo, isso você tem que saber e ter essa percepção. Por exemplo, se você está pela empresa e estão alegando assédio e a sua testemunha fala, olha, realmente todo mundo é assediado, inclusive eu. Você vai entrar com a testemunha sua para falar que todo mundo é assediado, inclusive ela? Não faz sentido. Ou se a sua testemunha falar, eu não presenciei os fatos, você vai chamar essa testemunha para ser ouvida se ela não sabe de nada? Gente, acontece. Eu tô falando isso porque acontece, tá? Eu fiz uma audiência, eu tava pelo reclamante na ocasião. E a empresa chamou uma testemunha, não lembro o nome, mas vou colocar aqui José. Chamou o José para testemunhar. O juiz perguntou, seu José, o senhor trabalha ou trabalhou para a empresa fulana de tal? Não. O senhor conhece o reclamante? Não. Então, para que vai ser ouvido? Doutora, para que você me traz uma testemunha que não trabalhou para você, que não conhece o reclamante, não sabe dos fatos? Ah, excelência, me perdoe.
Gente, eu não sei o que aconteceu ali, eu não sei se foi alguém contratado e na hora da pressão, porque aquele determinado juiz, ele pressiona muito testemunha, então assim, a pessoa ficou nervosa e falou a verdade, que realmente não trabalha, que não conhece. Não sei se a advogada não conversou e aí a empresa mandou uma testemunha que não tinha nada a ver e a advogada, sem conversar antecipadamente, deixou entrar. Não sei, mas pode isso acontecer? Não. É importante você conversar com a testemunha para saber. Repito, você tem que conversar. É obrigação do advogado conversar com a testemunha antes da audiência, ok? Outra coisa que eu já vi acontecer. Testemunha mentir, o juiz pressionar, né? Falar, olha, você vai sair daqui preso, você vai continuar com essa história, você tá mentindo, eu vou te aplicar multa. E aí ele vira, mas foi meu advogado que mandou falar. Meu Deus do céu, você vai assim, como diria na minha terra, você vai se queimar por bobagem, né? É um processo. Você vai ir, né? A nossa reputação vale muito mais do que isso, então não vale a pena. Síntese da demanda. Mudando, né? Voltando ao assunto principal. Neste caso aqui, a contratação foi em 2013, a distribuição da ação foi em 2020, então nós temos prescrição quinquenal. Eu abro o tópico da prejudicial de mérito. Prescrição não é preliminar, é prejudicial de mérito, porque se for analisada e o juiz deferir, verificar que realmente o período está prescrito, por exemplo, se fosse a prescrição bienal, o mérito não seria analisado. Também não vai ser analisado o mérito do período que eu vou alegar a prescrição quinquenal. Neste caso, a ação foi distribuída em 30/1/2020, então todos os pedidos anteriores a 30/1/2015 estão prescritos. Sempre verifique a questão da prescrição, tá? Eu sei que é matéria de ordem pública, mas às vezes passa, o juiz não vê, o tribunal não vê, chega na hora da liquidação, tá lá, ad eterno, né? Vários anos que não eram para estar incluídos no cálculo vão acabar estando, porque ninguém analisou a questão da prescrição quinquenal. Também com relação aos limites da lide, como eu falei para vocês, tem que verificar o valor, né? O valor dado à causa, que foi R$ 18.758,54, menos de 40 salários mínimos, nós vamos para o rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo tem que estar liquidado. Exemplo, se o rapazinho pediu 10 mil de dano moral, o juiz não pode dar 10.500, não pode dar 11 mil, não pode dar 12 mil. Tem que ser exatamente o valor que ele pediu. Na liquidação, esse valor pode aumentar? Pode. Por quê? Vai acrescer juros e correção monetária. Eu já vi em uma audiência, gente, eu estava pela empresa, a parte do reclamante, o valor da ação era, se eu não me engano, 16 mil. E para acordo, a juíza perguntou, né? Era a audiência inicial, doutor, qual seria um valor para acordo? Aí o advogado falou 35 mil. A juíza, doutor, o senhor me traz uma ação pelo rito sumaríssimo com os pedidos liquidados no valor de 16 mil e que é um acordo de 35? Nem se o senhor ganhar tudo. O meu limite é 16 mil, eu só vou te dar 16 mil. Vai acrescer o quê? Juros e correção. Esse é o seu entendimento, excelência. Gente, não é entendimento, isso é lei. Ok? Mas tem juiz que acaba não verificando isso. Então, eu sempre coloco para que ele não esqueça. Tá? Vamos para o próximo. A aplicabilidade imediata da Lei 13.467 de 2017, a famosa reforma trabalhista. Aqui na minha região, 99% das iniciais constam que tem o pedido, né, de não aplicação da reforma trabalhista. Então, eu já tenho um tópico pronto para que seja aplicada sim a reforma trabalhista, porque é benéfica à empresa, todo mundo sabe disso. Então, já tem que rebater todos os tópicos da inicial, você, advogado, precisa rebater todos, tá? Sem exceção. Vamos à justa causa propriamente dita.
nestes casos, como eu faço? Os primeiros parágrafos eu vou falar exatamente o que o autor está alegando. Neste caso, aduz o reclamante que a dispensa fundamenta-se nas imagens capturadas do dia 26/1, então ele sabe que tem uma gravação pelas câmeras de vídeos existentes na área de recebimento, que é o local que ele trabalhava. Mas eu quero chamar a atenção de vocês este segundo parágrafo aqui, que é o X da questão. Deixa eu tirar esse nome aqui. Por quê? Como assim o X da questão? Porque se eu não rebater esse parágrafo que está em vermelho, esses dois tópicos, eu vou acabar perdendo a ação. E o juiz vai reverter a justa causa. Primeiro, ele está alegando que não foi o agressor, que sim foi o agredido. Então, o que é que ele está falando aqui basicamente? Que agiu em legítima defesa, que é a vítima, tá? Eu apenas se defendeu das agressões, então agiu em legítima defesa. E que apenas ele foi punido com a dispensa por justa causa. Não houve isonomia. Duas coisas que ele está falando para o juiz. Eu agi em legítima defesa e a empresa não agiu com isonomia, que são dois requisitos da justa causa, certo? Então, da justa causa não, para reversão de justa causa, perdão, né? São dois requisitos que revertem a justa causa, porque se a pessoa agiu em legítima defesa, ela não pode ser demitida por justa causa. E se a empresa não age com isonomia entre os funcionários que participaram do fato, também reverte a justa causa. Nívia, como assim isonomia? Eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre isso. O princípio da isonomia, ele fala que todo mundo tem que ser tratado igual. Se eu tenho duas pessoas que brigaram dentro da minha empresa, por que eu só vou demitir um e deixar o outro? Demitir por justa causa e suspender o outro. Eu não posso. Se os dois estão errados, eu tenho que dar justa causa nos dois. Se o fato não foi tão grave, eu dou suspensão nos dois, ok? Mas eu não posso demitir um por justa causa e deixar o outro trabalhando. Eu já vi muita reversão de justa causa por causa disso. Então, você que é advogado de empresa, você tem que ter muito cuidado em analisar a situação e, né, para falar para o seu cliente, olha, cara, demite todo mundo ou não demite todo mundo. Então, esses dois fatos você tem que deixar claro na contestação que não existiu. O princípio da isonomia foi aplicado. Ele foi demitido sozinho por justa causa porque só ele, né, o erro foi dele, não foi dos outros, certo? E não foi legítima defesa porque ele bateu nas pessoas. Vamos ver o caso. Eu estou alegando aqui que razão nenhuma assiste o reclamante. Falei o que ele disse, né? Agora eu estou falando aqui embaixo. Razão nenhuma lhe assiste. O reclamante foi quem agrediu, sem qualquer justificativa, o funcionário Goto e o Chocolate. O Chocolate, que viu a agressão, tentou ajudar e também foi agredido. E aí, neste caso, nós temos um videozinho bonitão lá mostrando a agressão. O próprio reclamante falou do vídeo, vocês viram, né? Eu não trouxe a imagem aqui para vocês, para preservar, né, a imagem das pessoas envolvidas. Mas foi basicamente isso que eu fiz. Eu fiz um print da hora da agressão, onde estava todo mundo, todas as testemunhas e o reclamante e as vítimas. Aqui, basicamente, estava a cabeça das pessoas. Aqui era uma funcionária que estava tentando, né, parar a briga. E aí eu mostrei para o juiz de forma clara, excelência, aqui, essa mulher que está aqui é a Flores, que tentou ajudar. Depois eu mostrei para o juiz quem é o Goto, tá? Que foi o primeiro que apanhou do reclamante, tá aqui, ó. Aqui, excelência, esse daqui é o reclamante, que o senhor vai, né, verificar na hora da audiência. E o terceiro é o Chocolate, que tentou ajudar o reclamante e acabou sendo agredido também, tá bom? Então, assim, quando o juiz for olhar o vídeo, ele vai conseguir visualizar e entender quem é quem naquele momento. É importante fazer isso? Muito, 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 porque você tem que fazer uma defesa extremamente clara, tá?
sem muita complicação, sem muitos termos jurídicos. É claro, é clara, simples. E que o juiz consiga visualizar realmente o que aconteceu. Só para vocês terem uma noção e entender basicamente o que aconteceu no dia, eu tenho o Goto, que eu mostrei aqui para vocês, que foi o primeiro a ser agredido. É um rapazinho magro, franzino. O reclamante é um cara grandão, forte, tá? Muito forte mesmo, o cara é muito grande, um armário, quase 2 metros de altura. E os meninos dessa empresa têm o péssimo costume de ficar brincando entre si, brincadeiras não saudáveis, de dar tapinha, um xinga o outro, mas tudo normal. Para eles, se xingam, olha, tá péssima a expressão, mas é isso, né? Acabam se xingando e depois estão bem, como se nada tivesse acontecido, diferente de mulher que não gosta dessas coisas. E aí, pessoal, depois desse xingamento, tudo, naquele dia o reclamante não estava bem, ninguém sabe o que aconteceu. O Goto passou, bateu assim nas costas dele e sorriu, tá nítido na imagem. E sorriu, não foi murro, não foi tapa forte, fez assim nas costas do reclamante. Ele virou e começou a esmurrar o Goto. E aí o terceiro, que foi o Chocolate, tentou ajudar e acabou apanhando. Então, assim, o Chocolate agiu em legítima defesa de terceiro, tá? O Goto, ele pode até ter começado a briga, mas assim, ele não começou a briga, na verdade. Ele estava brincando. E o outro surtou. E quem testemunhou isso? A Flores. E eu conversei com a Flores. Ela falou, Nívia, realmente, a gente não sabe o que aconteceu, porque o Goto entrou brincando, bateu assim nas costas dele, eu tava do lado, né? Não falou nada, só bateu nas costas, ele tava assim, eu não sei se ele surtou, e começou a bater em todo mundo. E ela desesperada, gritando. E todo mundo é pequeno e magricelo, menos o reclamante, tá? E aí, gente, só pra vocês terem uma noção, esse fato aconteceu, o juiz nem quis ouvir testemunha. Neste caso, ele falou, olha, o vídeo é claro, tá? O vídeo é muito claro. O reclamante se excedeu, por mais que o Goto bateu nas costas dele, não deveria ter batido, porque não é lugar de brincadeira na empresa. Mas, assim, a agressão dele foi exorbitante, foi além, passou do limite, então manteve a justa causa neste caso. Os outros dois não foram demitidos. O Chocolate, que agiu em legítima defesa de terceiro, nem poderia. O Goto, por ter iniciado a brincadeira dos tapinhas, poderia ter sido demitido, mas assim, ele apanhou e depois tentou acalmar o reclamante, então também não se enquadraria em uma justa causa. E os dois continuam trabalhando na empresa. Neste caso, o juiz entendeu que houve isonomia, sim, aplicou, né, que a empresa realmente agiu de forma isonômica e o reclamante é que estava errado e não as testemunhas. A Flores não foi ouvida, como eu falei para vocês, que era uma testemunha que estava fora e a gente levou para ser ouvida porque ela estava e verificou tudo o que estava acontecendo, ela ouviu, né? Porque nas gravações não tem áudio, é só imagem. Mas assim, pra gente foi ótimo. O reclamante também não tinha nem testemunha. Então eu comprovei que houve isonomia, o reclamante não agiu em legítima defesa, o fato cometido foi grave e também eu agi, presta atenção, de forma imediata. Houve imediatidade, que é um dos requisitos da justa causa. Eu não posso, o fato aconteceu hoje, exemplos, né? A briga aconteceu hoje e eu vou demitir daqui a 3 meses por este fato? Não. Aí se enquadra no perdão tácito. Mas neste caso, não. Neste caso, olha, a demissão, o fato ocorreu dia 26/1/2019, como o próprio reclamante alegou, e a demissão ocorreu no dia 28/1/2019, depois de ter sido apurados os fatos. Porque uma justa causa a gente não pode dar impensadamente, né? Aconteceu e vou lá e demito. Inclusive tem autores que falam que a imediatidade não quer dizer na hora, no dia ou no dia seguinte. Tudo tem que ser analisado e verificado, porque um erro da empresa pode reverter sim a justa causa. O fato aqui é grave,
fundamentei, juntei jurisprudência, tá? De fato parecido, e uma jurisprudência razoavelmente recente, porque, gente, não rola juntar jurisprudência de 1900 e bolinha. Eu já vi, tanto inicial quanto contestação, com jurisprudência de 1970, 2000, 2002, não faz sentido nenhum, tá? Então, todos os requisitos da justa causa eu consegui demonstrar para o juiz que foram aplicados corretamente. E a defesa da inicial, né, que alega que houve imparcialidade, houve legítima defesa, eu rebati no ponto. É muito importante, não pode ser genérico. Uma defesa genérica, você chega na hora da audiência, tem juiz que não deixa você fazer prova de uma coisa que você não falou. Então, é extremamente importante você que vai fazer a defesa perguntar, conversar com o responsável do setor, conversar com a testemunha. Nesse caso, eu quis ouvir a Flores, eu conversei com o proprietário da empresa, eu conversei com a Flores que estava na imagem, para entender o que tinha acontecido e conseguir explicar bem direitinho para o juiz, para não ter surpresa na hora da audiência. Tem juiz aqui na minha região que fala: você alegou isso na contestação? Não vai constar em ata. Mas, excelência, eu já, né, pelo princípio da verdade real dos fatos, eu peço que conste. Doutor, eu não vou, né, constar coisa que você mesmo não alegou na inicial ou na contestação. Então, muito cuidado. Próximo, do dano extrapatrimonial, do dano moral. Eu fiz um vídeo a respeito de um inicial, também sobre justa causa, e expliquei naquele vídeo que nem sempre é cabível dano moral. Só pelo simples fato do juiz reverter a justa causa, não quer dizer que dá direito ao empregado de receber dano moral por isso. É diferente de um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho que a pessoa perdeu uma mão. O dano moral é lógico que aconteceu, não preciso provar nada. Eu perdi uma mão, pelo amor de Deus. Mas, neste caso de reversão de justa causa, não. O reclamante tem que provar. O ônus da prova é dele. O ônus da prova da justa causa da empresa, mas o ônus da prova do dano moral é do reclamante. E, se você não provar, aqui, pelo menos na nossa região, aqui na TRT2, TRT15, não dá dano moral. Vai depender muito do que aconteceu. Por exemplo, um caso de furto, que todos os empregados ficam sabendo que o cara supostamente furtou e ele consegue provar que não foi ele, foi outra pessoa, foi injustiçado e tem processo crime, tem todo um problema por trás. Aí sim, mas o cara esmurrou o outro. Vamos supor aqui que o juiz tivesse entendido que não agiu com o princípio da isonomia, não foi aplicado e o outro deveria ter sido demitido por justa causa junto com o reclamante. E revertesse a justa causa dele, mesmo assim, ele bateu no rapaz. Não dá direito a ele a receber dano moral por causa da demissão. Ele estava errado. Entendeu mais ou menos o que eu quero falar? Tá? Então, assim, se você tiver pelo reclamante, tem que ter cuidado nos pedidos, porque com a reforma tem a questão da sucumbência. E se você está pela empresa, já tem que fundamentar que não é pelo simples fato da reversão que dá direito ao dano moral. Fundamentei. Outro pedido também que vocês precisam se atentar quando tem pedido de dano moral é o excesso do pedido, do valor, né? Com a reforma trabalhista, tem a questão, eu não lembro com exatidão o artigo, mas tem lá uma tabelinha de valores de dano, né? Se é leve, se é grave, se é gravíssimo. Sempre pede o leve nos casos de contestação. Que se, né, uma eventual condenação, que se não acredita, por amor ao debate, que seja o pedido, que seja considerado um dano leve, ok? Eu vou disponibilizar esse modelinho para vocês.
os honorários de sucumbência em favor da empresa. Eu não sei como é o seu contrato de honorários com a empresa que você está defendendo, mas é sempre bom colocar que os honorários de sucumbência não é da empresa, é seu. E não esquecer de sempre colocar o pedido de honorários de sucumbência na contestação. Neste caso, o valor salarial era baixo e o rapaz realmente não tinha condição financeira e estava desempregado, e isso a gente tinha conhecimento. Não impugnei a questão da justiça gratuita, porque assim, você vai impugnar a justiça gratuita, você prova. Eu já fiz prova, inclusive, com o próprio documento que o reclamante juntou. Teve um reclamante que tinha juntado a CTPS e juntou um novo contrato de trabalho e o valor excedia ao teto permitido, pela legislação. Então, eu impugnei e falei, olha aqui, excelência, inclusive está aqui o documento que ele mesmo juntou, que consta um valor de salário muito além do permitido pela lei. Então, você fundamenta, certo? Concluímos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aliás, antes de concluir, eu acho que eu pulei aqui, eu não falei para vocês. No caso de mídia, a gente sempre costuma levar no dia da audiência 2 vias no TRT 15. Entrega uma ao juiz e uma à parte contrária, tá? Nunca antes, porque a pessoa vai querer se preparar, vai conversar com testemunha. Então, assim, entrega na hora. A lei me permite isso, a lei me dá esse direito de entregar a defesa no momento, de juntar de forma sigilosa. Então, assim, aproveita, e pega a parte contrária, dá uma surpresa na parte contrária, que isso sim vai fazer toda a diferença na sua audiência. TRT2, só se você que está me assistindo é do TRT2, só para você saber que já tem um sistemazinho no PJI do TRT2 que você consegue incluir vídeos e áudios no próprio sistema, tá bom? Então, fica essas dicas para vocês. Espero que tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, fala se gostou, se não gostou. Se tiver dúvidas, manda pra gente. Se tiver sugestões de tema, também manda pra gente, que vai ser um prazer atendê-los e respondê-los. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!